Se você tem mais de 50 anos e sente que sua energia não é mais a mesma, que olha no espelho e não reconhece mais aquela pessoa vibrante que costumava ser, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que depois dos 50 anos é normal se sentir cansado, desmotivado e aceitar que o melhor já passou. Mas a verdade é que essa fase da vida pode ser o início dos seus melhores anos, desde que você saiba exatamente o que fazer. Oi, eu sou a doutora Susana Marks, médica geriatra com mais de 15 anos de experiência, cuidando de pessoas que querem não apenas envelhecer, mas envelhecer com qualidade, energia e autoestima elevada. Durante todos esses anos de prática clínica, descobri que existe uma diferença gritante entre aqueles que florescem após os 50 e aqueles que simplesmente se resignam ao declínio. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos. Assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. O primeiro ponto fundamental que preciso compartilhar com você é sobre como nosso corpo muda após os 50 anos. E por que isso não precisa ser uma sentença de declínio? Muitas pessoas não sabem, mas nosso metabolismo começa a desacelerar cerca de 3 a 5% a cada década após os 30 anos. Isso significa que aos 50, seu corpo já está queimando significativamente menos calorias do que queimava aos 20 ou 30 anos, mesmo fazendo as mesmas atividades. Deixe-me contar sobre a senhora Maria das Graças, de 53 anos, professora aposentada de Belo Horizonte. Quando ela veio ao meu consultório, estava completamente desanimada. Contou-me que sempre foi uma pessoa ativa, dançava, caminhava, cuidava da casa com energia, mas nos últimos 2 anos sentia como se estivesse vivendo em câmera lenta. Doutora, acordo cansada, passo o dia sonolenta e quando chega a noite, não tenho energia nem para assistir minha novela favorita. Me disse com lágrimas nos olhos. Maria das Graças havia ganhado 12 quilos em 2 anos, suas roupas não serviam mais, e ela evitava sair de casa porque não se sentia bem consigo mesma. O marido, preocupado, sugeriu que procurasse ajuda médica. Durante nossa consulta, descobrimos que ela havia parado completamente com atividades físicas. Estava comendo os mesmos alimentos de sempre, mas seu corpo não estava mais respondendo da mesma forma. A transformação da Maria das Graças começou quando expliquei para ela que seu corpo precisava de uma nova estratégia. Não era sobre fazer dietas restritivas ou exercícios extremos, mas sobre entender como trabalhar a favor das mudanças naturais do organismo. Implementamos pequenas mudanças na alimentação, focando em proteínas de qualidade e reduzindo carboidratos simples, além de incluir caminhadas de 30 minutos 3 vezes por semana. Em 6 meses, Maria das Graças havia perdido 8 dos 12 quilos ganhos. Mas mais importante que isso, recuperou sua energia e autoestima. Doutora, voltei a me sentir eu mesma. Meu marido diz que meus olhos brilham novamente. Me contou em nosso último encontro radiante. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um emoji de coração abaixo para mostrar que está comigo. O segundo ponto crucial que quero abordar é sobre a importância do fortalecimento muscular após os 50 anos. Muitas pessoas, especialmente mulheres, têm medo de exercícios com peso, pensando que vão ficar masculinizadas. Essa é uma das maiores falácias que encontro na minha prática clínica. A verdade é que após os 50 anos, perdemos naturalmente de 1 a 2% da nossa massa muscular por ano se não fizermos nada para prevenir. Conheci o Sr. João Carlos, de 58 anos, engenheiro aposentado de São Paulo. João sempre foi uma pessoa sedentária, passou a vida inteira trabalhando em escritório. E após a aposentadoria, tornou-se ainda mais inativo. Quando sua esposa o trouxe para a consulta, ele mal conseguia subir 2 lances de escada sem ficar ofegante. Doutor, tenho vergonha de dizer, mas outro dia não consegui abrir um pote de azeitona.
Minha neta de 10 anos teve que me ajudar, confessou constrangido. João Carlos estava enfrentando sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular relacionada à idade. Isso não afetava apenas sua força física, mas também sua autoestima e independência. Ele havia desenvolvido medo de cair, evitava atividades que antes fazia normalmente e estava se tornando cada vez mais dependente da esposa para atividades básicas. Começamos um programa progressivo de fortalecimento muscular, usando inicialmente apenas o peso do próprio corpo e depois incluindo pesos leves. A resistência inicial do João Carlos era grande. Doutora, na minha idade, isso não é meio ridículo? Perguntou na primeira semana. Expliquei que nunca é tarde para começar a cuidar dos músculos e que a idade dele era exatamente o motivo pelo qual isso era ainda mais importante. Após 4 meses de treino consistente 2 vezes por semana, João Carlos não apenas recuperou sua força, como descobriu uma nova paixão. Hoje, 1 ano depois, ele é frequentador assíduo de uma academia próxima à sua casa e se tornou exemplo para outros homens da sua idade. Doutora, nunca me senti tão forte e confiante. Minha postura mudou, minha disposição mudou, até meu casamento melhorou. Me disse orgulhoso. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre o impacto que o sono tem na sua saúde e autoestima após os 50 anos. O terceiro ponto fundamental é sobre a qualidade do sono e como ela se torna ainda mais crítica nesta fase da vida. Muitas pessoas não sabem que nossos padrões de sono mudam naturalmente com a idade. Mas isso não significa que devemos aceitar noites mal dormidas como normal. O sono inadequado após os 50 anos pode acelerar o envelhecimento, diminuir a imunidade, causar ganho de peso e, principalmente, afetar drasticamente nossa autoestima. Permitam-me contar sobre a senhora Rosângela, de 55 anos, contadora de Recife. Rosângela procurou meu consultório porque estava enfrentando uma crise de insônia que havia começado há cerca de 1 ano. Doutora, deito às 10 da noite. Fico rolando na cama até 2 da madrugada. Acordo às 5 e não consigo mais dormir. Estou exausta e meu humor está terrível, relatou preocupada. A insônia estava afetando todos os aspectos da vida da Rosângela. No trabalho, sentia dificuldade de concentração e estava cometendo erros que nunca cometera antes. Em casa, estava irritadiça com o marido e os filhos adultos. Socialmente, havia cancelado todos os compromissos porque não se sentia apresentável. Olho no espelho e vejo uma pessoa com olheiras profundas, pele sem viço. Não me reconheço mais, desabafou. Durante nossa avaliação, descobrimos vários fatores que estavam prejudicando seu sono. Rosângela tomava café até o final da tarde, usava o celular na cama e seu quarto não tinha as condições ideais para um sono reparador. Além disso, estava passando por mudanças hormonais típicas do período pré-menopausa, que podem afetar significativamente a qualidade do sono. Implementamos o que chamo de higiene do sono personalizada para a idade dela. Isso incluiu estabelecer horários fixos para dormir e acordar, criar um ritual de relaxamento antes de dormir, ajustar a temperatura e iluminação do quarto e fazer pequenos ajustes na alimentação noturna. Também conversamos sobre técnicas de relaxamento e respiração que ela poderia usar quando sua mente ficasse muito agitada. O resultado foi impressionante. Em 3 semanas, Rosângela já estava conseguindo adormecer mais rapidamente. Em 2 meses, havia recuperado seu padrão de sono reparador. Doutora, é incrível como me sinto renovada. Minha pele melhorou, meu humor está estável e voltei a me sentir confiante no trabalho e nas relações pessoais. Compartilhou radiante. Se você está gostando dessas informações, deixe um comentário contando como está seu sono atualmente. O quarto ponto que considero revolucionário é sobre como nossa alimentação precisa evoluir junto com nosso corpo após os 50 anos.
Não estou falando de dietas restritivas ou modas alimentares, mas sobre nutrição inteligente que trabalhe a favor das mudanças metabólicas naturais desta fase da vida. Muitas pessoas continuam se alimentando da mesma forma que faziam aos 20 ou 30 anos, sem perceber que as necessidades nutricionais mudaram completamente. Após os 50, nosso corpo precisa de mais proteínas para manter a massa muscular, mais antioxidantes para combater o processo de envelhecimento, e uma distribuição diferente de nutrientes ao longo do dia, para otimizar o metabolismo. Lembro-me claramente da senhora Ivete, de 52 anos, chefe de cozinha de Salvador. Ironicamente, mesmo sendo especialista em alimentação, Ivete estava enfrentando sérios problemas de saúde relacionados à sua própria nutrição. Quando veio me procurar, estava com colesterol alto, pré-diabetes, e havia ganhado 15 quilos nos últimos 3 anos. Doutora, é constrangedor admitir, mas mesmo sabendo cozinhar tão bem, não sei mais como me alimentar corretamente para minha idade, confessou Ivete. Ela contou que trabalhava muitas horas, comia apenas 2 refeições por dia, geralmente pratos muito calóricos da cozinha do restaurante, e não tinha energia para cozinhar para si mesma quando chegava em casa. A transformação nutricional da Ivete começou com pequenos ajustes estratégicos. Em vez de mudanças drásticas, focamos em melhorar a qualidade nutricional de cada refeição. Incluímos mais proteínas magras no café da manhã, aumentamos o consumo de vegetais coloridos e criamos lanches saudáveis que ela poderia preparar nos dias de folga para a semana toda. O mais interessante é que Ivete descobriu uma nova paixão: criar receitas saudáveis e saborosas para pessoas da sua idade. Em 6 meses, não apenas perdeu 12 quilos e normalizou seus exames, como começou a oferecer um cardápio especial para clientes maduros em seu restaurante. Doutora, descobri que cuidar da minha alimentação não é sobre restrição, mas sobre dar ao meu corpo exatamente o que ele precisa para funcionar no seu melhor, me disse entusiasmada. Mas o que realmente fez a diferença na autoestima de todas essas pessoas que mencionei foi compreender a importância do cuidado com a aparência de forma saudável e realística. O 5º ponto fundamental é sobre como cuidar da aparência de maneira inteligente e saudável após os 50 anos. Não estou falando de procedimentos invasivos ou tentar parecer 20 anos mais nova, mas sobre estratégias que realcem sua beleza natural e aumentem sua confiança de forma sustentável. Nossa pele, cabelos e postura mudam naturalmente com a idade, e tentar lutar contra isso pode gerar frustração e baixa autoestima. O segredo está em trabalhar com essas mudanças, não contra elas, criando uma rotina de cuidados que seja realística e efetiva para esta fase da vida. Conheci a senhora Carmen, de 59 anos, bibliotecária de Curitiba. Carmen sempre foi uma mulher elegante e cuidadosa com a aparência, mas nos últimos anos sentia que nada do que fazia funcionava mais. Doutora, uso os mesmos produtos de sempre, a mesma maquiagem, o mesmo corte de cabelo, mas me olho no espelho e pareço apagada, desabafou durante nossa consulta. Carmen estava passando por algo muito comum nesta idade. Seus cuidados de beleza não haviam evoluído junto com as mudanças da sua pele e corpo. A pele mais madura precisa de hidratação diferente, proteção solar mais rigorosa e produtos específicos para suas necessidades atuais. O cabelo pode precisar de cortes e cores diferentes para valorizar as mudanças faciais. Trabalhamos juntas para criar uma nova rotina de cuidados personalizada para a idade dela. Isso incluiu revisão dos produtos de skincare, consulta com um dermatologista para tratamentos não invasivos adequados e até mesmo uma conversa com um cabeleireiro especializado em cabelos maduros. Também discutimos sobre roupas que valorizassem sua silhueta atual, não a de 20 anos atrás. A transformação da Carmen foi impressionante, mas o mais bonito foi ver como sua autoestima floresceu. Doutora, aprendi que não se trata de tentar voltar a ser jovem, mas de ser a melhor versão de mim mesma nesta idade.
Me sinto mais bonita e confiante aos 59 do que me senti aos 40, me disse radiante 6 meses depois. O sexto ponto crucial que quero abordar é sobre a importância das conexões sociais e propósito de vida após os 50 anos. Muitas pessoas não percebem, mas o isolamento social e a falta de propósito podem ser tão prejudiciais à saúde quanto o sedentarismo ou a má alimentação. Esta é uma fase da vida em que muitas mudanças acontecem simultaneamente. Filhos saindo de casa, aposentadoria, perda de entes queridos. É fundamental ter estratégias para manter conexões sociais significativas e encontrar novos propósitos que tragam satisfação e energia. Lembro-me do Sr. Antônio, de 62 anos, ex-diretor de escola de Porto Alegre. Antônio havia se aposentado há 2 anos e estava enfrentando uma profunda crise existencial. Doutora, trabalhei 40 anos educando jovens, era respeitado, tinha uma rotina clara. Agora acordo e não sei para que serve meu dia, confessou com a voz embargada. O isolamento estava afetando não apenas o humor do Antônio, mas também sua saúde física. Ele havia desenvolvido hipertensão, ganhado peso, e sua esposa estava preocupada porque ele passava dias inteiros assistindo televisão sem interesse em qualquer atividade. Sinto que me tornei invisível, que não faço mais diferença na vida de ninguém, desabafou. Trabalhamos juntos para identificar atividades que poderiam trazer novamente senso de propósito para a vida do Antônio. Descobrimos que ele tinha uma paixão antiga por marcenaria que havia abandonado devido às demandas do trabalho. Além disso, sugerimos que ele procurasse oportunidades de voluntariado onde pudesse usar sua experiência em educação. A transformação do Antônio foi gradual, mas consistente. Ele se inscreveu em um programa de alfabetização de adultos como voluntário e montou uma pequena oficina de marcenaria no quintal de casa. Em poucos meses, estava ensinando outros aposentados a trabalhar com madeira nos finais de semana. Doutora, descobri que esta pode ser a fase mais rica da minha vida. Tenho tempo para me dedicar ao que realmente amo e ainda posso ajudar outras pessoas, me disse orgulhoso. O sétimo ponto fundamental é sobre como gerenciar o estresse e as mudanças emocionais que são naturais desta fase da vida. Muitas pessoas, após os 50 anos, enfrentam ansiedades específicas relacionadas ao envelhecimento, medo de doenças, preocupações financeiras com a aposentadoria e questões familiares complexas. É importante entender que essas preocupações são normais, mas existem estratégias eficazes para lidar com elas de forma saudável, evitando que afetem negativamente a saúde física e mental. Atendi a senhora Lúcia, de 57 anos, enfermeira de Brasília. Lúcia veio ao meu consultório porque estava enfrentando crises de ansiedade que nunca havia experimentado antes. Doutora, sempre fui uma pessoa tranquila, controlada, mas nos últimos meses acordo com o coração disparado, preocupada com 1000 coisas ao mesmo tempo, relatou nervosa. Lúcia estava passando por várias mudanças simultâneas. A filha mais nova havia saído de casa para estudar em outra cidade. Ela estava considerando a aposentadoria e havia perdido a mãe no ano anterior. Todo esse conjunto de mudanças havia desencadeado uma ansiedade que estava afetando seu sono, apetite e capacidade de concentração no trabalho. Durante nossas sessões, trabalhamos técnicas de manejo da ansiedade específicas para sua idade e situação. Incluímos práticas de mindfulness adaptadas para sua rotina corrida, técnicas de respiração que ela poderia usar durante o trabalho e estratégias para reorganizar suas prioridades nesta nova fase da vida. Também discutimos a importância de aceitar as mudanças como parte natural do processo de amadurecimento, em vez de lutar contra elas. Lúcia aprendeu a ver a saída da filha de casa não como uma perda, mas como uma oportunidade de redescobrir a si mesma e ao casamento. Em 4 meses, Lúcia havia desenvolvido ferramentas eficazes para lidar com a ansiedade. Mais importante, havia encontrado uma nova perspectiva sobre esta fase da vida. Doutora,
Aprendi que aos 57 anos não estou entrando no declínio. Estou entrando em uma nova fase de possibilidades. Me disse com os olhos brilhando. O oitavo e último ponto que considero fundamental é sobre a importância de ter uma rotina de check-ups médicos preventivos específicos para esta idade. Muitas pessoas evitam consultas médicas regulares, seja por medo do que podem descobrir, seja por acharem que é normal sentir-se não tão bem após os 50. A verdade é que esta é exatamente a idade em que a medicina preventiva pode fazer a maior diferença na qualidade de vida futura. Detectar e tratar precocemente questões como alterações hormonais, deficiências nutricionais, início de doenças crônicas, pode ser a diferença entre envelhecer com saúde e energia ou enfrentar limitações desnecessárias. Lembro-me perfeitamente do caso do Sr. Roberto, de 54 anos, contador de Fortaleza. Roberto havia ignorado sintomas como cansaço excessivo, dores nas articulações e diminuição da libido por mais de 2 anos. Doutor, pensei que era apenas o estresse do trabalho e a idade chegando, me disse durante nossa primeira consulta. Quando finalmente decidiu procurar ajuda médica, foi porque a esposa insistiu após ele ter adormecido durante o aniversário do neto. Durante nossa avaliação, descobrimos que Roberto tinha deficiência severa de vitamina D, início de diabetes tipo 2 e níveis baixos de testosterona, condições completamente tratáveis quando detectadas precocemente. O interessante é que Roberto havia normalizado todos esses sintomas como coisas da idade, quando na verdade eram problemas de saúde com soluções eficazes. Iniciamos um plano de tratamento que incluiu suplementação vitamínica, ajustes na alimentação, programa de exercícios e acompanhamento regular dos níveis hormonais. A transformação do Roberto foi notável. Em 6 meses, havia recuperado sua energia, disposição e motivação. Doutor, não sabia que era possível me sentir tão bem aos 54 anos. Minha esposa diz que recuperei a alegria de viver. Me contou entusiasmado durante nosso último encontro. Se você chegou até aqui no vídeo, significa que realmente está comprometido em cuidar da sua saúde e autoestima. Deixe um comentário contando qual dessas dicas fez mais sentido para você. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero deixar uma reflexão importante com você. Os 50 anos não são o início do fim, mas podem ser o início dos seus melhores anos, desde que você tenha as informações corretas e tome as decisões certas. Tudo o que compartilhei hoje são estratégias baseadas na minha experiência clínica de 15 anos cuidando de pessoas nesta faixa etária. Vi centenas de pacientes transformarem completamente sua qualidade de vida, energia e autoestima, aplicando exatamente esses princípios. O que fazer agora? Primeiro, escolha uma ou 2 das estratégias que mencionei e comece a implementá-las gradualmente. Pode ser melhorar a qualidade do seu sono, incluir mais proteínas na alimentação ou começar um programa simples de fortalecimento muscular. O importante é começar. Segundo, agende uma consulta com um médico geriatra ou clínico geral para uma avaliação completa. Não espere aparecerem sintomas para cuidar da sua saúde. A medicina preventiva nesta idade é um investimento no seu futuro. Terceiro, cerque-se de pessoas que apoiem sua jornada de envelhecimento saudável. Busque atividades que tragam propósito e conexão social. Lembre-se, você não está envelhecendo, você está amadurecendo com sabedoria e experiência. A mensagem que quero deixar é simples. Aos 50 anos ou mais, você tem todo o direito de se sentir energético, confiante e otimista sobre o futuro. Sua idade não é uma limitação. É uma oportunidade de aplicar toda a sabedoria que acumulou para viver seus melhores anos. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essas informações e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre envelhecimento saudável. Nos comentários, conte-me: qual mudança você pretende fazer primeiro para melhorar sua saúde e autoestima?
Estarei lendo todos os comentários e respondendo às suas dúvidas. Lembre-se sempre: procure sempre orientação médica personalizada antes de fazer mudanças significativas na sua rotina de saúde. Cada pessoa é única e merece cuidado individualizado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se você tem mais de 50 anos e sente que sua energia não é mais a mesma, que olha no espelho e não reconhece mais aquela pessoa vibrante que costumava ser, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que depois dos 50 anos é normal se sentir cansado, desmotivado e aceitar que o melhor já passou. Mas a verdade é que essa fase da vida pode ser o início dos seus melhores anos, desde que você saiba exatamente o que fazer. Oi, eu sou a doutora Susana Marques, médica geriatra com mais de 15 anos de experiência, cuidando de pessoas que querem não apenas envelhecer, mas envelhecer com qualidade, energia e autoestima elevada. Durante todos esses anos de prática clínica, descobri que existe uma diferença gritante entre aqueles que florescem após os 50 e aqueles que simplesmente se resignam ao declínio. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos. Assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. O primeiro ponto fundamental que preciso compartilhar com você é sobre como nosso corpo muda após os 50 anos e por que isso não precisa ser uma sentença de declínio. Muitas pessoas não sabem, mas nosso metabolismo começa a desacelerar cerca de 3 a 5% a cada década após os 30 anos. Isso significa que aos 50, seu corpo já está queimando significativamente menos calorias do que queimava aos 20 ou 30 anos, mesmo fazendo as mesmas atividades. Deixe-me contar sobre a senhora Maria das Graças, de 53 anos, professora aposentada de Belo Horizonte. Quando ela veio ao meu consultório, estava completamente desanimada. Contou-me que sempre foi uma pessoa ativa, dançava, caminhava, cuidava da casa com energia, mas nos últimos 2 anos sentia como se estivesse vivendo em câmera lenta. Doutora, acordo cansada, passo o dia sonolenta e quando chega a noite, não tenho energia nem para assistir minha novela favorita, me disse com lágrimas nos olhos. Maria das Graças havia ganhado 12 quilos em 2 anos. Suas roupas não serviam mais. E ela evitava sair de casa porque não se sentia bem consigo mesma. O marido, preocupado, sugeriu que procurasse ajuda médica. Durante nossa consulta, descobrimos que ela havia parado completamente com atividades físicas. Estava comendo os mesmos alimentos de sempre, mas seu corpo não estava mais respondendo da mesma forma. A transformação da Maria das Graças começou quando explicei para ela que seu corpo precisava de uma nova estratégia. Não era sobre fazer dietas restritivas ou exercícios extremos, mas sobre entender como trabalhar a favor das mudanças naturais do organismo. Implementamos pequenas mudanças na alimentação, focando em proteínas de qualidade e reduzindo carboidratos simples, além de incluir caminhadas de 30 minutos 3 vezes por semana. Em 6 meses, Maria das Graças havia perdido 8 dos 12 quilos ganhos. Mas mais importante que isso, recuperou sua energia e autoestima. Doutora, voltei a me sentir eu mesma. Meu marido diz que meus olhos brilham novamente. Me contou em nosso último encontro radiante. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um emoji de coração abaixo para mostrar que está comigo. O segundo ponto crucial que quero abordar é sobre a importância do fortalecimento muscular após os 50 anos. Muitas pessoas, especialmente mulheres, têm medo de exercícios com peso, pensando que vão ficar masculinizadas. Essa é uma das maiores falácias que encontro na minha prática clínica. A verdade é que após os 50 anos, perdemos naturalmente de 1 a 2% da nossa massa muscular por ano se não fizermos nada para prevenir.
Conheci o senhor João Carlos, de 58 anos, engenheiro aposentado de São Paulo. João sempre foi uma pessoa sedentária, passou a vida inteira trabalhando em escritório. E após a aposentadoria, tornou-se ainda mais inativo. Quando sua esposa o trouxe para a consulta, ele mal conseguia subir 2 lances de escada sem ficar ofegante. Doutor, tenho vergonha de dizer, mas outro dia não consegui abrir um pote de azeitona. Minha neta de 10 anos teve que me ajudar, confessou constrangido. João Carlos estava enfrentando sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular relacionada à idade. Isso não afetava apenas sua força física, mas também sua autoestima e independência. Ele havia desenvolvido medo de cair, evitava atividades que antes fazia normalmente e estava se tornando cada vez mais dependente da esposa para atividades básicas. Começamos um programa progressivo de fortalecimento muscular, usando inicialmente apenas o peso do próprio corpo e depois incluindo pesos leves. A resistência inicial do João Carlos era grande. Doutora, na minha idade, isso não é meio ridículo? Perguntou na primeira semana. Expliquei que nunca é tarde para começar a cuidar dos músculos e que a idade dele era exatamente o motivo pelo qual isso era ainda mais importante. Após 4 meses de treino consistente 2 vezes por semana, João Carlos não apenas recuperou sua força, como descobriu uma nova paixão. Hoje, 1 ano depois, ele é frequentador assíduo de uma academia próxima à sua casa e se tornou exemplo para outros homens da sua idade. Doutora, nunca me senti tão forte e confiante. Minha postura mudou, minha disposição mudou, até meu casamento melhorou. Me disse orgulhoso. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre o impacto que o sono tem na sua saúde e autoestima após os 50 anos. O terceiro ponto fundamental é sobre a qualidade do sono e como ela se torna ainda mais crítica nesta fase da vida. Muitas pessoas não sabem que nossos padrões de sono mudam naturalmente com a idade. Mas isso não significa que devemos aceitar noites mal dormidas como normal. O sono inadequado após os 50 anos pode acelerar o envelhecimento, diminuir a imunidade, causar ganho de peso e, principalmente, afetar drasticamente nossa autoestima. Permitam-me contar sobre a senhora Rosângela, de 55 anos, contadora de Recife. Rosângela procurou meu consultório porque estava enfrentando uma crise de insônia que havia começado há cerca de 1 ano. Doutora, deito às 10 da noite. Fico rolando na cama até 2 da madrugada. Acordo às 5 e não consigo mais dormir. Estou exausta e meu humor está terrível, relatou preocupada. A insônia estava afetando todos os aspectos da vida da Rosângela. No trabalho, sentia dificuldade de concentração e estava cometendo erros que nunca cometera antes. Em casa, estava irritadiça com o marido e os filhos adultos. Socialmente, havia cancelado todos os compromissos porque não se sentia apresentável. Olho no espelho e vejo uma pessoa com olheiras profundas, pele sem viço. Não me reconheço mais, desabafou. Durante nossa avaliação, descobrimos vários fatores que estavam prejudicando seu sono. Rosângela tomava café até o final da tarde, usava o celular na cama e seu quarto não tinha as condições ideais para um sono reparador. Além disso, estava passando por mudanças hormonais típicas do período pré-menopausa, que podem afetar significativamente a qualidade do sono. Implementamos o que chamo de higiene do sono personalizada para a idade dela. Isso incluiu estabelecer horários fixos para dormir e acordar, criar um ritual de relaxamento antes de dormir, ajustar a temperatura e iluminação do quarto e fazer pequenos ajustes na alimentação noturna. Também conversamos sobre técnicas de relaxamento e respiração que ela poderia usar quando sua mente ficasse muito agitada. O resultado foi impressionante. Em 3 semanas, Rosângela já estava conseguindo adormecer mais rapidamente. Em 2 meses, havia recuperado seu padrão de sono reparador. Doutora, é incrível como me sinto renovada. Minha pele melhorou, meu humor está estável,
E voltei a me sentir confiante no trabalho e nas relações pessoais. Compartilhou radiante. Se você está gostando dessas informações, deixe um comentário contando como está seu sono atualmente. O quarto ponto que considero revolucionário é sobre como nossa alimentação precisa evoluir junto com nosso corpo após os 50 anos. Não estou falando de dietas restritivas ou modas alimentares, mas sobre nutrição inteligente que trabalhe a favor das mudanças metabólicas naturais desta fase da vida. Muitas pessoas continuam se alimentando da mesma forma que faziam aos 20 ou 30 anos, sem perceber que as necessidades nutricionais mudaram completamente. Após os 50, nosso corpo precisa de mais proteínas para manter a massa muscular, mais antioxidantes para combater o processo de envelhecimento, e uma distribuição diferente de nutrientes ao longo do dia, para otimizar o metabolismo. Lembro-me claramente da senhora Ivete, de 52 anos, chefe de cozinha de Salvador. Ironicamente, mesmo sendo especialista em alimentação, Ivete estava enfrentando sérios problemas de saúde relacionados à sua própria nutrição. Quando veio me procurar, estava com colesterol alto, pré-diabetes, e havia ganhado 15 quilos nos últimos 3 anos. Doutora, é constrangedor admitir, mas mesmo sabendo cozinhar tão bem, não sei mais como me alimentar corretamente para minha idade, confessou Ivete. Ela contou que trabalhava muitas horas, comia apenas 2 refeições por dia, geralmente pratos muito calóricos da cozinha do restaurante, e não tinha energia para cozinhar para si mesma quando chegava em casa. A transformação nutricional da Ivete começou com pequenos ajustes estratégicos. Em vez de mudanças drásticas, focamos em melhorar a qualidade nutricional de cada refeição. Incluímos mais proteínas magras no café da manhã, aumentamos o consumo de vegetais coloridos e criamos lanches saudáveis que ela poderia preparar nos dias de folga para a semana toda. O mais interessante é que Ivete descobriu uma nova paixão: criar receitas saudáveis e saborosas para pessoas da sua idade. Em 6 meses, não apenas perdeu 12 quilos e normalizou seus exames, como começou a oferecer um cardápio especial para clientes maduros em seu restaurante. Doutora, descobri que cuidar da minha alimentação não é sobre restrição, mas sobre dar ao meu corpo exatamente o que ele precisa para funcionar no seu melhor, me disse entusiasmada. Mas o que realmente fez a diferença na autoestima de todas essas pessoas que mencionei foi compreender a importância do cuidado com a aparência de forma saudável e realística. O quinto ponto fundamental é sobre como cuidar da aparência de maneira inteligente e saudável após os 50 anos. Não estou falando de procedimentos invasivos ou tentar parecer 20 anos mais nova, mas sobre estratégias que realcem sua beleza natural e aumentem sua confiança de forma sustentável. Nossa pele, cabelos e postura mudam naturalmente com a idade, e tentar lutar contra isso pode gerar frustração e baixa autoestima. O segredo está em trabalhar com essas mudanças, não contra elas, criando uma rotina de cuidados que seja realística e efetiva para esta fase da vida. Conheci a senhora Carmen, de 59 anos, bibliotecária de Curitiba. Carmen sempre foi uma mulher elegante e cuidadosa com a aparência, mas nos últimos anos sentia que nada do que fazia funcionava mais. Doutora, uso os mesmos produtos de sempre, a mesma maquiagem, o mesmo corte de cabelo, mas me olho no espelho e pareço apagada, desabafou durante nossa consulta. Carmen estava passando por algo muito comum nesta idade. Seus cuidados de beleza não haviam evoluído junto com as mudanças da sua pele e corpo. A pele mais madura precisa de hidratação diferente, proteção solar mais rigorosa e produtos específicos para suas necessidades atuais. O cabelo pode precisar de cortes e cores diferentes para valorizar as mudanças faciais. Trabalhamos juntas para criar uma nova rotina de cuidados personalizada para a idade dela. Isso incluiu revisão dos produtos de skincare,
consulta com um dermatologista para tratamentos não invasivos adequados e até mesmo uma conversa com um cabeleireiro especializado em cabelos maduros. Também discutimos sobre roupas que valorizassem sua silhueta atual, não a de 20 anos atrás. A transformação da Carmen foi impressionante, mas o mais bonito foi ver como sua autoestima floresceu. Doutora, aprendi que não se trata de tentar voltar a ser jovem, mas de ser a melhor versão de mim mesma nesta idade. Me sinto mais bonita e confiante aos 59 do que me senti aos 40, me disse radiante 6 meses depois. O sexto ponto crucial que quero abordar é sobre a importância das conexões sociais e propósito de vida após os 50 anos. Muitas pessoas não percebem, mas o isolamento social e a falta de propósito podem ser tão prejudiciais à saúde quanto o sedentarismo ou a má alimentação. Esta é uma fase da vida em que muitas mudanças acontecem simultaneamente. Filhos saindo de casa, aposentadoria, perda de entes queridos. É fundamental ter estratégias para manter conexões sociais significativas e encontrar novos propósitos que tragam satisfação e energia. Lembro-me do Sr. Antônio, de 62 anos, ex-diretor de escola de Porto Alegre. Antônio havia se aposentado há 2 anos e estava enfrentando uma profunda crise existencial. Doutora, trabalhei 40 anos educando jovens, era respeitado, tinha uma rotina clara. Agora acordo e não sei para que serve meu dia, confessou com a voz embargada. O isolamento estava afetando não apenas o humor do Antônio, mas também sua saúde física. Ele havia desenvolvido hipertensão, ganhado peso, e sua esposa estava preocupada porque ele passava dias inteiros assistindo televisão sem interesse em qualquer atividade. Sinto que me tornei invisível, que não faço mais diferença na vida de ninguém, desabafou. Trabalhamos juntos para identificar atividades que poderiam trazer novamente senso de propósito para a vida do Antônio. Descobrimos que ele tinha uma paixão antiga por marcenaria que havia abandonado devido às demandas do trabalho. Além disso, sugerimos que ele procurasse oportunidades de voluntariado onde pudesse usar sua experiência em educação. A transformação do Antônio foi gradual, mas consistente. Ele se inscreveu em um programa de alfabetização de adultos como voluntário e montou uma pequena oficina de marcenaria no quintal de casa. Em poucos meses, estava ensinando outros aposentados a trabalhar com madeira nos finais de semana. Doutora, descobri que esta pode ser a fase mais rica da minha vida. Tenho tempo para me dedicar ao que realmente amo e ainda posso ajudar outras pessoas, me disse orgulhoso. O sétimo ponto fundamental é sobre como gerenciar o estresse e as mudanças emocionais que são naturais desta fase da vida. Muitas pessoas, após os 50 anos, enfrentam ansiedades específicas relacionadas ao envelhecimento, medo de doenças, preocupações financeiras com a aposentadoria e questões familiares complexas. É importante entender que essas preocupações são normais, mas existem estratégias eficazes para lidar com elas de forma saudável, evitando que afetem negativamente a saúde física e mental. Atendi a senhora Lúcia, de 57 anos, enfermeira de Brasília. Lúcia veio ao meu consultório porque estava enfrentando crises de ansiedade que nunca havia experimentado antes. Doutora, sempre fui uma pessoa tranquila, controlada, mas nos últimos meses acordo com o coração disparado, preocupada com 1000 coisas ao mesmo tempo, relatou nervosa. Lúcia estava passando por várias mudanças simultâneas. A filha mais nova havia saído de casa para estudar em outra cidade, ela estava considerando a aposentadoria e havia perdido a mãe no ano anterior. Todo esse conjunto de mudanças havia desencadeado uma ansiedade que estava afetando seu sono, apetite e capacidade de concentração no trabalho. Durante nossas sessões, trabalhamos técnicas de manejo da ansiedade específicas para sua idade e situação. Incluímos práticas de mindfulness adaptadas para sua rotina corrida, técnicas de respiração que ela poderia usar durante o trabalho e estratégias para reorganizar suas prioridades nesta nova fase da vida.
Também discutimos a importância de aceitar as mudanças como parte natural do processo de amadurecimento, em vez de lutar contra elas. Lúcia aprendeu a ver a saída da filha de casa não como uma perda, mas como uma oportunidade de redescobrir a si mesma e ao casamento. Em 4 meses, Lúcia havia desenvolvido ferramentas eficazes para lidar com a ansiedade. Mais importante, havia encontrado uma nova perspectiva sobre esta fase da vida. Doutora, aprendi que aos 57 anos não estou entrando no declínio. Estou entrando em uma nova fase de possibilidades, me disse com os olhos brilhando. O 8º e último ponto que considero fundamental é sobre a importância de ter uma rotina de check-ups médicos preventivos específicos para esta idade. Muitas pessoas evitam consultas médicas regulares, seja por medo do que podem descobrir, seja por acharem que é normal sentir-se não tão bem após os 50. A verdade é que esta é exatamente a idade em que a medicina preventiva pode fazer a maior diferença na qualidade de vida futura. Detectar e tratar precocemente questões como alterações hormonais, deficiências nutricionais, início de doenças crônicas, pode ser a diferença entre envelhecer com saúde e energia ou enfrentar limitações desnecessárias. Lembro-me perfeitamente do caso do Sr. Roberto, de 54 anos, contador de Fortaleza. Roberto havia ignorado sintomas como cansaço excessivo, dores nas articulações e diminuição da libido por mais de 2 anos. Doutor, pensei que era apenas o estresse do trabalho e a idade chegando, me disse durante nossa primeira consulta. Quando finalmente decidiu procurar ajuda médica, foi porque a esposa insistiu após ele ter adormecido durante o aniversário do neto. Durante nossa avaliação, descobrimos que Roberto tinha deficiência severa de vitamina D, início de diabetes tipo 2 e níveis baixos de testosterona, condições completamente tratáveis quando detectadas precocemente. O interessante é que Roberto havia normalizado todos esses sintomas como coisas da idade, quando na verdade eram problemas de saúde com soluções eficazes. Iniciamos um plano de tratamento que incluiu suplementação vitamínica, ajustes na alimentação, programa de exercícios e acompanhamento regular dos níveis hormonais. A transformação do Roberto foi notável. Em 6 meses, havia recuperado sua energia, disposição e motivação. Doutor, não sabia que era possível me sentir tão bem aos 54 anos. Minha esposa diz que recuperei a alegria de viver. Me contou entusiasmado durante nosso último encontro. Se você chegou até aqui no vídeo, significa que realmente está comprometido em cuidar da sua saúde e autoestima. Deixe um comentário contando qual dessas dicas fez mais sentido para você. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero deixar uma reflexão importante com você. Os 50 anos não são o início do fim, mas podem ser o início dos seus melhores anos, desde que você tenha as informações corretas e tome as decisões certas. Tudo que compartilhei hoje são estratégias baseadas na minha experiência clínica de 15 anos cuidando de pessoas nesta faixa etária. Vi centenas de pacientes transformarem completamente sua qualidade de vida, energia e autoestima, aplicando exatamente esses princípios. O que fazer agora? Primeiro, escolha uma ou 2 das estratégias que mencionei e comece a implementá-las gradualmente. Pode ser melhorar a qualidade do seu sono, incluir mais proteínas na alimentação ou começar um programa simples de fortalecimento muscular. O importante é começar. Segundo, agende uma consulta com um médico geriatra ou clínico geral para uma avaliação completa. Não espere aparecerem sintomas para cuidar da sua saúde. A medicina preventiva nesta idade é um investimento no seu futuro. Terceiro, cerque-se de pessoas que apoiem sua jornada de envelhecimento saudável. Busque atividades que tragam propósito e conexão social. Lembre-se, você não está envelhecendo, você está amadurecendo com sabedoria e experiência. A mensagem que quero deixar é simples. Aos 50 anos ou mais, você tem todo o direito de se sentir energético, confiante e otimista sobre o futuro.
Sua idade não é uma limitação. É uma oportunidade de aplicar toda a sabedoria que acumulou para viver seus melhores anos. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essas informações e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre envelhecimento saudável. Nos comentários, conte-me: qual mudança você pretende fazer primeiro para melhorar sua saúde e autoestima? Estarei lendo todos os comentários e respondendo às suas dúvidas. Lembre-se sempre: procure sempre orientação médica personalizada antes de fazer mudanças significativas na sua rotina de saúde. Cada pessoa é única e merece cuidado individualizado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.